alteração ela foi muito recente e complementando o que o secretário falou em relação à questão da alíquota, houve uma mudança profunda, conceitual, acerca da questão de alíquota. Até o atual sistema vigente, as alíquotas, por exemplo, de ICMS eram cobradas por dentro. Então, elas integravam a própria base de cálculo do imposto. E agora haverá uma mudança e a questão da alíquota agora vai ser para fora. Para quem nos ouve, se você aplicar, por exemplo, uma alíquota de 25% na energia elétrica, como era até recentemente, agora essa alíquota, por determinação judicial do Supremo, ela reduziu. Mas, efetivamente, uma alíquota por dentro de ICMS de 25% corresponde à tributação de 33%. Isso era muito invisível para o contribuinte final, ele não tinha a percepção, agora isso muda, e as alíquotas agora, quando a gente fala das alíquotas em torno de 25% a 30%, elas serão feitas por fora. Então, essa é uma questão importante, porque, a princípio, o número choca, mas precisa de você ter essa consideração que a alíquota agora ela vem por fora. Bom, em relação à questão da sua pergunta, como eu falei, o processo é muito novo. A partir de 2027 e 2028 começam pequenas proporções de 0,05% de tributação de IBS, praticamente para fazer testes do sistema. Depois vai tendo uma regressão, vai ter uma ampliação da tributação do IBS e redução gradativa do ICMS até efetivamente ser implantado em 2033. Bom, o que será fundamental? No caso dos auditores fiscais da Receita Estadual, a expertise para tratar, por exemplo, em impostos sobre serviço é praticamente nenhuma. Nós nunca exercemos esse tipo de atividade. Então, será fundamental que a gente se prepare através de uma estrutura. Existe um projeto em curso de desenvolvimento de uma escola fazendária, justamente para qualificar a mão de obra fiscal. O secretário Benício tem conhecimento, está à frente desse projeto, é um projeto importante que envolve os auditores fiscais e também a área de finanças da Secretaria da Fazenda. E a gente entende que é necessário, por exemplo, uma qualificação muito importante, sobretudo na questão de serviços e, sobretudo, em serviços intangíveis, que hoje também não são tributados nem pelas estruturas municipais. Então, a Receita Estadual vai tomar um aspecto muito importante, porque, em termos de administrações tributárias, se você fazer um diagnóstico do Brasil, 90% dos municípios do Brasil não têm administração tributária. E quando eu estou falando não tem, é zero, porque os 10% contemplam, inclusive, as administrações tributárias têm um auditor fiscal. Está sendo considerado nesse ponto. Então, o papel da Receita Estadual, no sentido de estruturar e dar apoio, né, aos municípios, que agora terão um tributo compartilhado, né, terão as mesmas competências para tributar o IBS, será fundamental, e por isso a necessidade de uma qualificação para que a gente exerça a nossa atividade plena e que faça com que os contribuintes cumpram efetivamente a legislação. Escola fazendária, essa ideia da escola fazendária, né, para capacitar, né, os auditores, consultores, o executivo, e até contabilistas, né, a sociedade em si, acho que essa é uma ideia fantástica, só que a capacitação talvez não seja só o suficiente, né? Nós teremos duas bases, né? A base quando era do ICMS e vai ter do IBS. Aí eu pergunto ao Benício, né, o nosso secretário, auditor fiscal, vai existir um investimento maior na parte de tecnologia, porque acho que será necessário você ter uma estrutura, duas estruturas tecnológicas para poder fazer esse cruzamento de informações. Não, com certeza, Leandro. Com certeza deve haver esse investimento, né? Mas é importante frisar que aquilo que eu falei lá no início, a simplificação ela favorece um pouco também, ela faz com que a gente tenha, que seja menos traumático essa mudança, né? Por quê? Porque a ideia é um órgão centralizador, como eu já falei, né? Então, se nós tivermos um modelo de nota fiscal eletrônica, por exemplo, estou dando um exemplo, um modelo único, né, para o IBS. Então, a gente tem que parar de pensar agora em ICMS e ISS. Isso vai acabar. Então, você vai ter um modelo único para o IBS, um modelo de nota fiscal eletrônica único. Esse modelo único ele vai ser emitido por todos que estiverem ali circulando bens e serviços terão que emitir esse documento fiscal. Esse documento fiscal vai para um repositório junto ao comitê gestor, né? E o comitê gestor vai fornecer aos estados e municípios esses documentos, né? Esses repositórios dentro das suas respectivas competências, né? Cada estado, cada município terá acesso, assim como a União também terá acesso. Então, a ideia é fazer uma administração compartilhada, União, estados e municípios. Isso facilita, né, de certa forma, por quê? Porque você padroniza, né, digamos assim,
o documento fiscal, você padroniza a operação, você padroniza até a questão dos julgamentos, né? Primeira, segunda, terceira instância. Hoje, já entrando um pouquinho nesse assunto, está se pensando em manter as estruturas dos fiscos, né? Como elas existem hoje, né? Primeira instância, segunda instância, nos municípios também, primeira instância, segunda instância, e uma câmara de convergência. Eu não sei se esse é o nome que vão utilizar, enfim, mas eles usaram tribunal, agora não me recordo o nome. Resolução de conflitos. Uma câmara de conflitos. Seria uma câmara de conflitos, né, para que, se houvesse ali divergência de entendimento entre União, Estados e municípios, essa Câmara pudesse criar assim, um entendimento único. Né? Então, a ideia que está se montando hoje é essa. Até para a gente ter, digamos assim, para esse processo ser o menos traumático possível. Então, está se trabalhando, Leandro, nesse sentido, da gente conseguir fazer essa transição, que alguns estão chamando de dor do parto, né? Porque você está mudando tudo, você está mudando o sistema. As pessoas falam, o parto, é aquela dor do parto, mas depois que nasce o filho, fica tudo bem, né? A gente sabe que não é bem assim, mas algumas pessoas estão usando esse termo aí. Durante essa dor do parto, a gente está querendo fazer com que essa dor seja o mínimo possível, né? O mais branda possível. Então, a gente está trabalhando ali para tentar mudar o menos possível os documentos fiscais eletrônicos, tentar mudar o menos possível a questão do litígio tributário. Né? Então, tudo isso eu acho que vai facilitar para a gente ter ali um sistema assim, mais harmônico, né? entre município, estados e União. E também frisar novamente, né, que todas essas ideias que estão sendo colocadas em prática já, né, elas são fruto muito do trabalho dos auditores fiscais. Isso eu falo com bastante orgulho, porque eu estou vendo os auditores, não só aqui do Estado do Espírito Santo, né, que a gente tem nos grupos, mas também de outros estados, né, colegas assim, excepcionais, de altíssimo gabarito, né, que têm conhecimento assim, extremo, às vezes, de determinados assuntos. Diga-se de passagem, a tributação sobre o consumo, ninguém hoje tem mais conhecimento que o auditor fiscal. Porque somos nós que vivenciamos isso aí no dia a dia, somos nós que nos deparamos com os problemas. E é importante frisar também que a gente fala da reforma, mas a reforma não afeta só a administração tributária, né? Ela afeta a administração como um todo e afeta também muito os agentes externos, né? Os agentes da iniciativa privada. Então, você como o Geraldo falou lá no início, né? Convergir todos esses interesses é algo extremamente difícil que precisa muito da capacidade intelectual dos auditores. E nós estamos aí conseguindo, né, fazer um bom trabalho. No início eu estava até um pouco reticente, achando que não fosse dar certo e tal, que é um negócio muito grande. Mas depois que eu vi a galera trabalhando, os auditores ali botando a cabeça ali para funcionar, eu vi que o negócio está assim, bem avançado e, se Deus quiser, a gente vai conseguir uma reforma bem bacana aí, tanto para o Estado quanto para o país também.